Agora sim, ao vivaço aqui pela TV Plan, canal 47. Oi, amores! Tudo bem? Arrobas, Marcolino, Rodinho, tudo bom? Mal estava com saudade de você, falou que vai até preparar uma música aqui daqui a pouco. Exatamente. Tá? Ó, daqui a pouquinho tem bate-papo sensacional, temos convidado. Quem vai bater um papo com a gente é o Emerson Oliveira. Ele que é diretor do Instituto Enneagrama, gente. Vamos falar agora sobre algumas ferramentas de autoconhecimento e realmente algumas características que a gente tem, né? Alguns tipos aí que ele vai exemplificar e também tudo como a moda aí de autoconhecimento, de autodesenvolvimento pra você ser cada vez melhor, tá? E esse papo é sensacional, uma ferramenta que vem conquistando aí o mundo todo. E hoje, né, a gente vai encerrar a nossa programação normal, porque segunda-feira, galera, vai começar ensaio de carnaval aqui todo dia. Mal falou que a gente vai receber a bateria aqui do River Block, tá? Já tô esperando. Mal vai vir peladinho, gente. Imagina que tristeza. Não, né? De Adão. Acha que você ia vir de fio dental, ia ficar mais bonito, você não acha? Imagina a visão, gente. Não dá, né? Então, durante toda a semana você vai acompanhar uma programação mais do que legal com a galerinha dos blocos. Tem também muitos convidados especiais que vão falar sobre saúde, sobre tendências. Então fica ligadinho aqui na semana que vem, tá? Enquanto isso, vai mandando mensagem no 0359-9979-5825. Eu quero saber de você. E qual que é a sua característica mais marcante? A minha, por exemplo, eu acredito que seja o humor, que eu sou uma pessoa que é bem humorada com todo mundo. Mal diz que a característica dele, né? Adivinha qual que é? Ai, ser um nojo desse jeitinho aqui. Ou então fazer gracinhas. E aí, as notícias estão chegando. As notícias não, as participações estão chegando a todo momento. Quem mandou um boa tarde pra gente foi o João Paulo. Oi, João Paulo, tudo bem, querido? O Paulo também tá acompanhando a nossa programação. E ó, olha ela, a Rosana falou que ela é muito amorosa, mas capricorniana que ela é gênio forte, ela já falou sobre isso. A Bia também tá por aqui. O Romário, ele falou que a dele é bondade, aí por isso ele só leva ferro, né, Mal? E aí, quem também mandou mensagem pra gente? A Neide, a Bia, a Camila. A Camila falou que ela é super solidária, adorei. E ó, a gente vai atualizar as notícias aqui da nossa região, tá? Tanto sul de Minas como interior de São Paulo. Mas antes de atualizar as notícias, vamos falar de coisa boa, Mal? É, gente, você tá a fim de ganhar um super kit de caneta Stabilo? Você tá afim, gente? É isso mesmo que você tá ouvindo. Stabilo é a marca mais queridinha do momento das papelarias, da criançada, dos shoppings. Então, né, eu quero demais. Você pode acessar agora o Instagram da Papelaria Artipel, @artipelpapelaria, e encontrar a foto e participar do sorteio. Você aí tem muitas chances de ganhar, tá? Siga as regras, cruze os dedos, você pode ser o sortudo da vez e ver lá a linda Dana Dharma juntinho com a boneca Maitê. Fizeram uma campanha sensacional com as canetas Stabilo pra você ter esse queridinho do momento. E eu quero saber aí qual que é a sua característica mais marcante. Vai mandando mensagem pra cá, 0359-9979-5825. Mal, vamos atualizar as notícias antes do nosso convidado chegar por aqui, né? Vamos começar com as notícias aqui de Poços de Caldas, né? Que também tem muita coisa chamando a atenção. Nós tivemos um caso que ontem foi um dos assuntos mais comentados aí da internet. Claro que a gente tá repercutindo ele ainda, que a Polícia Civil aqui de Poços de Caldas prendeu ontem um homem de 62 anos, um senhor de idade, suspeito de ter engravidado a neta. Eu não tô louca não, gente. Um senhor engravidou a neta, uma menina de 15 anos. Segundo as investigações, os abusos ocorriam desde quando a menina tinha 9 anos. Eles moram na cidade de Araguatins, no estado do Tocantins,
Porém, o suspeito estava escondido na casa de parentes no bairro Nossa Senhora Aparecida, na zona leste aqui de Poços de Caldas, onde ele foi preso. A polícia prendeu esse homem em flagrante ainda ontem e também prendeu um rapaz de 25 anos após ele ter ameaçado a companheira dele, uma moça de 22, e também por danificar o aparelho celular dela. Assim que a equipe da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher recebeu a denúncia, os policiais compareceram à residência do casal e prendeu o agressor. Segundo informações aí da polícia, a vítima foi acordada na madrugada da última terça-feira e, sem motivação aparente, o suspeito começou a ameaçá-la de morte. Ela estava com ciúmes, né, mal? Oferecida a ele a medida protetiva de urgência, sendo o pedido enviado à Justiça para análise. No dia 24 aí de janeiro, o suspeito já havia sido preso por lesão corporal contra a irmã dele, meio batendo os pinos, né? Os dois suspeitos foram encaminhados ao sistema prisional e estão à disposição da Justiça. Então, esse caso, né, que chamou muita atenção aqui em Poços de Caldas, e claro que a gente fica apavorado. O que mais, Mal, que tá rolando por aqui? Continuamos falando de chuva, das doações, que tá lindo de ver a solidariedade, né, entre todas as cidades, fazendo muita campanha bacana, tanto para Bandeira do Sul como para Campestre, Poço Fundo. A gente sabe que as doações não param de chegar nas cidades, né? Isso é muito importante porque muitas casas, muitas pessoas ficaram desabrigadas, desalojadas, perderam muita coisa. Então essas campanhas, elas são fundamentais. E olha só, ontem, né, uma casa desabou no bairro Novo Horizonte, em Bandeira do Sul, 24 horas após a forte chuva que deixou 320 pessoas aí desalojadas e outras 80 desabrigadas na cidade. Um homem que morava sozinho na residência havia acabado de sair quando ela desabou. Olha que sorte. O lavrador, né, encontrou abrigo no centro comunitário da cidade, onde chegam doações a todo instante. E aí, né, diversos voluntários têm ajudado a receber, separar e distribuir tudo que chega. E segundo uma voluntária, é muito comovente, porque está ali, vê aquela água subindo e aqui, uma hora dessas, não tem pobre, não tem rico, é quem precisa. A gente está passando tudo que pode, ajudando as pessoas. Um grupo de mulheres também estão fazendo comida para as pessoas que tiveram as casas atingidas e voluntários que trabalham nos locais prejudicados também. Elas têm feito aí mais de 800 marmitas. Tudo o que é usado nas refeições também foi doado, né? E entre a noite de segunda-feira e a madrugada de terça-feira, como a gente sabe, choveu 70 milímetros na cidade. O rio Marambaia transbordou e a água invadiu dezenas de casas. Também foram registrados deslizamentos e 3 pontes ficaram destruídas, né? Em meio a tantos estragos e prejuízos, um grupo de bombeiros civis está trabalhando de forma voluntária para ajudar aí as famílias. Então isso é muito importante a gente falar sobre isso. O pessoal está dando todo o apoio necessário às cidades aqui da nossa região e também isso faz, né, a diferença aí. Não só o Corpo de Bombeiros, quem também está trabalhando lá é a Polícia Militar, que tem sido imprescindível para a população. Ontem, né, o sargento Lucas Souto atendeu essa solicitação de auxílio a um idoso com dificuldade de locomoção. Ele foi levado pelo policial até um local seguro, pois a casa tinha sido invadida pela água. Quando a gente fala sobre isso, né, muito desesperador. Você vê, acho que tanta água chegando na sua casa, ou você quer ver como que tá a situação, porque é tudo que você tem, né, tudo que você construiu ao longo da sua vida. Então não tem como a gente imaginar que essas pessoas, elas estão tentando resgatar memórias, histórias, toda a sua vida que foi passada ali dentro daquela casa. Então muita gente ainda reluta para sair, ainda acredita que aquilo não está acontecendo, mas a gente tem que ajudar de alguma forma. Por isso policiais, bombeiros estão trabalhando a todo momento aí nas cidades aqui da região e a gente também precisa entender um pouquinho sobre isso, né? E agora, gente, aqui em Poços de Caldas também, hoje o negócio tá tenso, né, Mamal? Você sabe que teve um ser que fugiu do presídio. Gente de Deus, pois é, mas daqui a pouquinho eu comento sobre isso, a gente vai também divulgar a foto aqui do rapaz, né? Porque realmente a polícia tá trabalhando aí a todo momento e a gente também fica em observação. O grupo, vamos falar de outro caso agora, que aconteceu aqui na nossa região também. Teve o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO, do Ministério Público, fez uma operação contra o tráfico de drogas e comércio de armas na manhã de hoje, mas aí foram em várias cidades, em Lorena e Ubatuba também. E aí em Lorena, ao menos 3 pessoas foram presas.
presas na ação que ainda cumpre mandados em cidades do Rio de Janeiro e Minas Gerais. A operação é resultado de uma apuração da Polícia Federal lá no Rio de Janeiro, que investiga o crime organizado. Os armamentos eram enviados para uma comunidade no Complexo da Maré, na zona norte do Rio de Janeiro. E aí, de acordo com a polícia, um grupo de Lorena foi identificado como parte desse esquema que abastecia, além das comunidades no capital do Rio de Janeiro, criminosos no sul fluminense, no litoral de São Paulo e cidades aqui do sul de Minas também. Ao todo, a ação cumpre 23 mandados de prisão, busca e apreensão, e os detidos estão sendo encaminhados pela Polícia Civil. Então temos algumas pessoas aqui da nossa região que o sul de Minas era abastecido através dessa organização criminosa, Também um trecho que se abriu, gente, uma cratera que abriu entre Alfenas e Paraguaçu, que é um trecho muito movimentado, principalmente aqui no sul de Minas, O local onde essa cratera se abriu durante a chuva na madrugada de quarta-feira, teve o trânsito liberado na manhã de hoje. E aí o trecho que liga Paraguaçu a Alfenas recebeu obras de desvio. As obras começaram na quinta, fizeram o desvio emergencial de cerca de 100 metros aí para o pessoal passar pelo ladinho, e o trecho recebeu terra e massa asfáltica. Mesmo assim, alguns motoristas passaram pelo desvio sem finalização na manhã desta sexta-feira, porque você tinha que dar quase meia hora de retorno, para conseguir chegar no seu destino de origem. Que mais, Mal? Agora sim vamos falar do caso que eu disse aqui em Poços de Caldas, que nós temos um foragido do presídio andando aí pelas ruas de Poços de Caldas. A polícia tenta recuperar um detento de 34 anos, ele que fugiu da unidade prisional de Poços de Caldas no início da noite de ontem, no momento em que chegava a alimentação para os presidiários. De acordo com o boletim de ocorrência registrado pelo presídio, a suspeita é que o Guilherme Teixeira Figueiredo Honório pulou o muro da unidade. O fugitivo foi preso em dezembro do ano passado, após imagens de um circuito interno de câmeras que registraram as agressões sofridas por um homem de 43 anos no dia 28 de novembro, durante um assalto que aconteceu no cruzamento das ruas Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Quem está acompanhando a TV Plan ou Facebook dá para ver as imagens aí desse momento da agressão. O vídeo mostra a vítima sendo surpreendida pelas costas. No segundo momento, é possível ver uma grande marca de sangue no chão. A Polícia Civil foi notificada do caso e conseguiu prender o suspeito só no dia 12 de dezembro. Agora a Polícia Militar segue as buscas na recaptura aí do Guilherme. Qualquer informação pode ser repassada à PM via 190. Então qualquer informação pode ser passada à Polícia Militar, que eles estão nessa busca aí, por esse foragido do presídio aqui de Poços de Caldas. Gente, são esses os destaques aqui da nossa região. Vou para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho eu tô de volta. Não sai daí não, que é bem rápido. A sua música toca aqui no É Demais. É demais. Band FM. Band FM é sua rádio do seu jeito, galerinha. Estamos ao vivo para mais de 50 cidades, tanto sul de Minas como interior de São Paulo. E agora, Mal, para encerrar nossa sexta-feira com muito conhecimento, bate-papo sensacional, nessa sexta, dia 14 de fevereiro, a gente vai receber o Emerson Oliveira, ele que é diretor do Instituto Eneagrama. Emerson, seja bem-vindo. Boa tarde pra você, querido. Muito obrigado, boa tarde. Numa animação dessa não tem como a gente entrar no pique, né? Não tem, né? Você já chegou chegando, porque passou por Poços de Caldas, gente boa, tem que vir aqui, entendeu? Poxa, legal, maravilha, né? E receber essa energia maravilhosa que é. Bacana demais. Agora, gente, quando o Emerson tá aqui, que a gente fala que é uma ferramenta muito bacana, Eneagrama, eu tô falando aí com vocês, nossos ouvintes, a galera que acompanha pela TV Plan ou pelo Facebook, qual que é a sua característica mais marcante? Emerson Oliveira, pela característica, é possível a gente ver um perfil das pessoas e o que seria o Eneagrama? Porque todo mundo fala assim, oi, eu nunca ouvi isso. O que é Eneagrama, gente? Do que esse povo tá falando? Então me conta. Ah, legal. Então, pessoal, muito boa tarde.
O Eneagrama é uma ferramenta processual matemática, uma ferramenta que ela comprovadamente ela tem mais de 2.000 anos. Uau! Antes de Cristo. Então, Nossa! Nós estamos falando de uma ferramenta de mais de 4.000 anos. Legal. E o porquê de ser uma ferramenta? Porque ela iniciou-se o estudo dela como uma ferramenta processual. Uma ferramenta processual matemática, capaz de explicar qualquer tipo de processo existente. Nossa, complexo. Por exemplo, complexo, mas é fácil. muito interessante isso. E que pode explicar, por exemplo, desde uma fabricação de qualquer produto, ou você montar uma reunião, seja lá o que for. O Eneagrama é uma ferramenta que você consegue explicar qualquer tipo de processo em etapas. Em 9 etapas. 9 etapas. 9 etapas. E como anos funciona? e anos atrás. E aí, com o passar do tempo, em algum momento, um filósofo armênico chamado Gurdjieff, com o seu caminhar em alta descoberta do autoconhecimento, ele na região da Mesopotâmia, na região do Egito, da Grécia, ele descobriu, nessa caminhada dele do autoconhecimento, ele descobriu que alguns povos utilizavam um tipo de sabedoria muito interessante e que não compartilhava com os outros. E essa sabedoria conseguia entender o ser humano de uma forma muito especial. Uau! Conseguia entender Embaixadinha o ser humano comigo de uma mesmo, forma tô dentro. que os outros não conseguiam entender. E ele ficou muito curioso com aquilo, ele foi buscar como que aprendia isso. E aí ele foi descobrindo aos poucos, aos anos, com esses povos, chamados povos sufis, ele foi descobrindo que essa sabedoria era essa sabedoria milenar dessa ferramenta que depois foi estudado na Grécia, por isso do nome Eneagrama, que vem do nome Enéia de 9 gramas de pontos de grama, então figura de 9 pontas. Legal. Com o passar dos anos. E aí? Muito, E aí? olha que legal, hein? Que A gente interessante. super quer saber. Porque daqui a pouco o ouvinte vai falar assim, gente, mas o que tem a ver comigo? Eu que tô aqui, eu trabalho em tal empresa, eu sou líder, mas eu não sou líder, eu sou médico, eu sou dentista, ou eu trabalho aqui na área de venda. Serve pra mim isso? Serve. Por que serve? Aí ele voltou pro Ocidente e começou a dar palestras na Europa, em algumas universidades americanas. E ele conseguiu alguns seguidores. Desses seguidores, um deles foram 2 pessoas aqui muito próximas do nosso país, aqui, um boliviano e um chileno, psicanalistas. E eles se encaixaram nesses 9 perfis, nessas 9 emoções. Eles conseguiram encaixar as 9 personalidades humanas, os 9 padrões de comportamento, 9 paixões, 9 emoções da base da natureza humana. Então a gente pode dizer que são 9 bases, né? Que todo mundo tem em determinado grau, alguns mais, outros menos ou não? Como que é isso? Como que funciona? Olha só, a divindade, né, o universo, ele é tão maravilhoso conosco que nós nascemos com essas 9 emoções. Todos nós temos essas 9 emoções básicas da natureza humana. Só que, com o passar do tempo, do início, lá na infância, nós adotamos uma dessas 9 e que ela passa a ser na nossa vida predominante. Ou seja, todos nós utilizamos 9 emoções, só que tem uma que nós utilizamos mais. 3 delas nos influenciam no nosso dia a dia, não tem como fugir disso. E algumas nós acessamos pouquíssimos. Estas que nós acessamos, poucos das 9, né? São algumas emoções que nós temos dificuldades de lidar e de compreender no outro. E é aí que vem o detalhe da inteligência emocional. Saber identificar isso, né? Porque justamente. isso é muito difícil, né? Aí sim, quem estuda o Eneagrama, ou quem faz um curso, ou quem começa a entender sobre o Eneagrama, começa a compreender que nós, seres humanos, temos uma mania, uma situação de olhar para o ser humano e achar que ele tem que ser igual a nós. E nós não olhamos por outras perspectivas. O Eneagrama, que é esse autoconhecimento, essa sabedoria, ela traz para você uma consciência, Amanda, que você passa a olhar
para os outros e para o seu companheiro ou companheira de uma forma diferente que jamais você olharia. Tinha parado pra olhar. Que legal, né? E só pra gente entender esses 9 tipos, dá pra gente identificar, assim, igual eu falei, pelas características mais ou menos que tipo que é cada pessoa? Por exemplo, eu mandei pra galera assim, qual que é a tua característica mais marcante? A minha, por exemplo, eu falei, adivinha? Humor, que eu sou muito bem humorada, assim. Mas também teve muita gente que mandou aqui, falando que é a solidariedade, outros falando que como chama? Mal. O mal já é mais indecente, né? Outros falando que é mais amoroso. Tem também o Romário falando que é a bondade. E a Camila também, ela falou que a característica mais marcante dela é a solidariedade. E aí, dá pra identificar através de, sei lá, de olhar assim pra mim e sentindo, né? Que eu já cheguei aí, que não sei o que, ou olhando pro mal, esse estrupício. O mal, o Emerson, sabe qual que é a característica mais marcante que ele falou que não é característica, uma habilidade? Sexo. Indecente ele, né? Olha, agora eu entendi por que você falou de indecente. Ele tem aí... Não, eu chamo ele de mal, você não tava acreditando. Agora eu entendi. Olha que interessante, eu vou responder as suas perguntas, mas me chama muita atenção essa característica do mal. Ai, meu Deus, que medo. Dentro dos nossos estudos, dentro do Eneagrama, nós ensinamos como que a pessoa age, o que ela é e como ela reage. Essa característica do mal que ele se encontra nessa característica, o momento que ele mais pensa na vida dele nessa parte, sexual, que é interessante, né? Está dentro de uma das linhas de estudo, de um dos elementos do Eneagrama que nós estudamos, que é o quê? Que é o instinto do ser humano. Sim. É o único lado em que o ser humano parece com os animais, é o instinto. É o que nós mais adotamos dos animais mamíferos. É verdade. E são 3 instintos. Um dos instintos que nós adotamos mais forte é o que o mal adora, que é o sexo. É o instinto sexual. Entendi. Então existe o instinto preservação, o instinto sexual do mal e existe o instinto social. Que bacana. Cada ser humano, além dele ter uma das 9 das principais características das emoções que eu vou te falar agora mesmo, ele adota também um instinto mais predominante. Então a pessoa, por exemplo, que ela tem... e o instinto é a forma com que nós reagimos. Tem gente que é mais agressiva, tem gente que é mais sedutora, que nem o mal, né? Pelos olhos dele dá pra perceber, né? Todo dilatado, atento, né? Sim. Olhando nos olhos mesmo, de verdade. E dá pra ver o perfil de cada um através desses instintos, então, dá, né, perfeitamente, porque aí entra a parte do comportamento. É como você reage. Por exemplo, tá? Logo nós vamos voltar na emoção, que é interessante. Você está indo embora para sua... melhor, você está chegando no trabalho aqui na Band e você tá atrasada, quando vê alguém vai e bate na traseira do seu carro. Nossa, vou ficar brava, hein? Vou xingar bate até. forte, mas a ponto que você não machuca, mas leva um susto muito grande. Sim. A forma com que você reage a isso diz muito sobre o teu instinto. Ai, meu Deus, vou berrar, lógico, né? Por exemplo, a pessoa do instinto de preservação, todos nós temos os 3. Sim. Mas quem é do instinto de preservação, Amanda, a tendência é ela ficar dentro do carro. Primeiro ver se ninguém machucou, se tiver mais alguém. Primeiro ela vai ver se ela abrir a porta não vai ser atropelada por algum outro carro. Enfim, ela se preserva. Quem é do instinto sexual, ela vai partir praticamente para uma agressão, ela vai ter uma atitude momentânea na hora. Que é o que você acabou de falar. É mais agressiva, ela é mais atirada, ela parte para cima, tá? E a pessoa com instinto social, ela vai sair, ela vai fazer amizade com quem bateu. Poxa, o que aconteceu? Fica tranquilo e tal. Então, quer dizer, cada um tem uma forma diferente de reagir. Legal. Nos instintos. Sensacional. E dali você já começa a identificar, né, esses instintos e através disso, com as suas emoções, com as suas características,
você vai moldando. Moldando não, você vai identificando o que é cada ser humano Cada ali ser diferente, né? O detalhe da emoção, identificar qual é a emoção, ou seja, qual é o perfil desses 9 perfis, desses 9 padrões, não está apenas em uma análise. Lógico, são diversas análises, porque eu posso estar num Big Brother com você agora aqui e conseguir mostrar uma coisa que eu não sou durante 10 dias, 20 dias, só que com o passar do tempo nós vamos colocando na realidade quem nós somos. Você não sustenta aquilo, Então, né? quem realmente sabe quem é, se a gente para saber o que é, realmente é só nós mesmos. Mas dá para identificar através de alguns comportamentos. Qual é a tríade, pelo menos, emocional daquela pessoa, né? Se ela tem a emoção da raiva, ou se ela tem a emoção da vaidade, ou do orgulho, ou da avareza. Porque as emoções dentro do Eneagrama, elas são os mesmos nomes que foram dados aos 7 pecados capitais, que na realidade são 9. A Igreja Católica escondeu 2. Ficou 7. Então, na realidade, são 9 emoções, que o nome dessas emoções, na realidade, são os vícios emocionais que nós temos. Que são? Vamos são falar? Esses 9? Vamos lá? Vamos identificá-los? Vamos! A galerinha quer saber já, olha só. Tô falando isso porque, ó, quem mandou uma mensagem pra gente é a Cíntia. Ela falou, minha característica mais marcante é a solidariedade. Sempre gosto de dar a mão a quem precisa. Eu sou muito grata pelas pessoas que me estenderam a mão quando precisei. Então, ela queria saber, assim, se dá pra identificar que tipo que ela é. Claro que é uma análise muito maior, né? Lógico, na realidade, são as características, né? Mas dentro do Eneagrama, essas pessoas que se doam mais, tá? Que são pessoas que elas se preocupam mais com os outros do que com a si mesmo, elas têm uma dificuldade em falar o não para as pessoas, tá? Essas pessoas, elas preferem, elas fazem as coisas para os outros e deixam de fazer para elas às vezes. E geralmente, lógico, elas estão mais focadas e localizadas em áreas da vida ou em áreas profissionais que cuidam de pessoas ou que geralmente dedicam a vida delas para as pessoas. Por exemplo, enfermeiras, pessoas que trabalham em áreas de caridade, são pessoas geralmente que você vê elas servindo muito as outras, elas se dão muito bem em atendimento em especiais. Existem alguns médicos e médicas bastante nessa área, que faz pela causa dos outros, não para si próprio. Então, ela falou algumas características que encaixam em uma emoção chamada a emoção do orgulho, que é o tipo 2, dentro do Eneagrama. Legal. E quais são os tipos, né? São 9 tipos, mas dá mais ou menos pra gente identificar, assim, dos, sei lá, você ir dando exemplo das pessoas que a gente tem um perfil que você fala, não é igualzinho fulano, é assim, sei lá, famosos. Como que você identifica isso, né? Então, tem alguns perfis que ficam mais fáceis. Tem pessoas que elas conseguem, o dia todo, ela demonstra que aquele perfil dela tá bem aflorado, né? Então, mas eu vou falar eu vou falar dos 9 perfis aqui, quais são. O perfil número 1 é o perfil da raiva. São pessoas, geralmente, elas definem muito bem o que é o certo e o que é errado. Então, são pessoas muito autênticas no que fazem. Elas começam a fazer uma coisa, ela termina o que faz, tá? Um exemplo de uma pessoa dessa é o Ayrton Senna. Tá? É um perfil de característica de uma pessoa que tinha foco e conseguiu, foco né? total e ela assim, ela é determinante no que faz. Então, esse é o perfil 1. Perfil 2 é o perfil do orgulho, que é o que nós acabamos de falar um pouquinho aqui dessa ouvinte. Da Cíntia. Ela falou que ela é assim mesmo. E às vezes ela tem mais características aí que pode ser que ela não seja isso, lógico. Nós estamos falando aqui de uma forma muito superficial. O Eneagrama, ele é muito profundo. É uma ciência aberta, então ela é infinita, né? Então aí tem o tipo 2, que ele se doa mais, né? É o perfil do orgulho. É uma pessoa que dedica mais a vida para as pessoas, tem dificuldade em falar ou não. Tem um perfil 3, que é o perfil da vaidade. São pessoas mais vaidosas, são pessoas que... enquanto o perfil 2 é o foco é nas pessoas, o perfil 3 o foco é em si mesmo, na própria autoimagem. Então, são geralmente pessoas que, quando pegam alguma coisa para fazer, também fazem e elas não medem esforços para conquistar aquilo que quer. Tá? Então, você vê muitas pessoas nessa área que são milionárias, pessoas bem-sucedidas, né? Então, por exemplo, Jorge Paulo Lemann, né? Por exemplo, Silvio Santos, eles têm um perfil
O perfil 3, né? O perfil 4 é chamado dentro do Eneagrama, né? De perfil da inveja, que não é bem inveja, porque o Eneagrama, as palavras são diferentes do dicionário, a interpretação. Certo. A inveja do perfil 4, no sentido de olhar mais para dentro, e ela tá tendo sempre falta daquilo que ela tem, mas ela acha que não tem. Busca nos outros ou busca nas coisas aquilo que ela acha que não tem. Então são pessoas mais autênticas. Nós vamos encontrar muito nesse perfil pessoas mais poéticas, pessoas cantores, pessoas, por exemplo, artistas. Nós vamos encontrar muito nesse meio, que são pessoas autênticas, que têm a sua assinatura. Ou seja, são emocionais. Legal. Um exemplo de uma pessoa como essa, para a Legião Urbana, o Renato Russo, do Legião Urbana é um exemplo, né? Bacana. Esses poetas. E depois tem o perfil 5. 5, e aí? Eita, o perfil 5... Aí eu tô curiosa pra saber qual que é o meu perfil. Você vai falar qual que é o meu? Dá pra saber, identificar? Olha, eu Mais ou já menos. deu uma... Deu uma já clareada. sabe um pouquinho. Depois a gente bate um papo ali, eu falo pra você. Depois eu te conto. O perfil 5 é o da avareza. Geralmente é um perfil que ele retém e é um perfil que aprofunda muito nas informações, tá? Esse perfil é um perfil, para ele o que é o mais importante é o conhecimento. Geralmente nós vamos encontrar nesse perfil pessoas mais estudiosas, nós vamos encontrar os cientistas, nós vamos encontrar muitas pessoas que gostam de colecionar. São pessoas legal. que gostam de ficar no seu canto. As pessoas, poxa, mas aquele meu filho, ele fica o dia inteiro naquele quarto, ali só estudando. Eu acho que ele tá doente. Não é. É o padrão de comportamento dele, é super inteligente, ele gosta de ficar na dele, tem menos amigos, né? Mas ele se conecta mais, lê mais, estuda mais. Ou seja, ele é o especialista. Ele tem especialista. Então, perfis como esse, nós damos exemplo como o Bill Gates, é um perfil desse. O Haller Buff é um perfil desse. São pessoas famosas nesse sentido. E depois nós temos o perfil 6. Perfil 6 é o perfil do medo. Nós falamos que é o perfil que mais existe pessoas nesse planeta. Sério? São pessoas geralmente que elas buscam mais segurança. Elas estão sempre em busca de um porto seguro. E tudo que fazem, elas procuram se assegurar do que está certo. Então são pessoas que geralmente têm sempre um passo atrás, dá um para frente, 2 para trás, mas não no sentido de retrair, não, no sentido de se assegurar. Então geralmente nós encontramos esses perfis muito em empresas, em locais, que você vê aquela pessoa já trabalha há 5 anos lá, trabalha há 10 anos, ela aposentou lá há 25, 30 anos. Geralmente nós encontramos essas pessoas nesse perfil em repartições públicas, pessoas procuram um concurso público. Lembrando, muito importante, que todos cabem em qualquer lugar. Nós estamos falando aqui em colocando pessoas dentro de uma caixinha, não, tá? Então nós estamos dando um exemplo onde existem mais pessoas nesse sentido. Tem pessoas, as pessoas do perfil 6, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Pessoas do perfil 6. O próprio presidente da República hoje, atualmente, o perfil dele é o perfil 6. Tá? Ele é um 6, né? E aí nós temos o perfil 7. Ai, estou achando que sou eu já, né? Eu vou lhe dizer. É nós esse. Olha, esse perfil é um perfil de uma certa forma, é um perfil altamente entusiasta, um perfil altamente motivado. Acorda de manhã, dá bom dia pra todo mundo, por onde passa, é aquele sorriso maravilhoso. É animado ou é animada. É chato. Enquanto. Olha que interessante. Enquanto o 4, tipo 4, ele tem um perfil criativo, geralmente você vê ele mais nas agências, são poetas, são artistas, que é o perfil 4. O perfil 7, ele é transformador. Elon Musk, por exemplo, da Tesla, é um perfil 7. É uma pessoa que sonha muito alto, geralmente não realiza tudo que quer, não tem muita acabativa, mas é uma pessoa que pensa milhares de coisas, dá conta de tudo que possa imaginar, dorme pouco. Então esse geralmente é um perfil 7. É o perfil da gula. Quer tudo, quer de tudo um pouquinho.
Ai, meu Deus. Como você adivinhou? Olha só, gente. hein? E é interessante que alguns come. perfil da gula come, não engorda. Ai, que Né? obrigada pela parte que me toca. Então, não, mas é interessante. Legal. Então, esse é o perfil 7. Porque movimenta muito também, né? Movimenta muito, tem Legal. muita energia. Começa a trabalhar, se acordar 5 horas da manhã, você vai ver 2 horas, 3 horas, tá trabalhando, e aí você não tá com sono. Não, então por isso que às vezes é difícil você encontrar uma pessoa do perfil 7 gorda. É raro. Um exemplo, tá? Por quê? Muita energia, consome muito, mas também tem muita energia pra dar. 7. Agora o perfil 8. Conta. Legal. O perfil 8 é o perfil do poder, vamos dizer Ai, assim. gente, são os ricos. Geralmente são pessoas que têm uma estrutura mais robusta no sentido de tomada de decisão, são pessoas mais ativas, são pessoas que geralmente, inclusive até a voz é uma voz mais oponente, mais forte. Né? Você vai encontrar muito dessas pessoas, esse perfil, você vai encontrar muito nas chefias, você vai encontrar muito esse perfil no exército, como oficiais do exército. Se você vê essa pessoa, por exemplo, na polícia militar, você vai ver que a pessoa é um comandante, um sargento. Dentro de casa, se for homem ou se for mulher, manda, mas manda mesmo, e tem voz ativa. Se não fizer, eu passo por cima. Então, é um perfil da força. E ele tem uma característica muito interessante, nós estávamos falando aqui, antes de abrir a entrevista, né? Que esse perfil, o corpo dele, até o corpo ajuda a ter esse poder. Ser forte, É assim. forte. Emerson, qual é um exemplo desse perfil? Faustão. Faustão tem uma voz impositiva, né? Grita, chega. E tal. Nossa, Outro poderoso que é desse perfil é o Trump. Também. Mesmo jeitão, Mesmo né, jeitão, gente? mesmo jeitão. Olha como parece. Olha eu mineirão, de mineirice, mesmo jeitão. mesmo, ai. É mesmo, ai. Ih, legal. Então, é um exemplo. Por que a gente fala alguns personagens? Porque o Instituto Enneagrama tem um laboratório. Então, nós temos 2 cientistas, um homem e uma mulher, que ficam constantemente estudando os padrões de comportamento para encaixar dentro da sabedoria. E aí o padrão repetitivo deles encaixa exatamente no perfil. Faltou um perfil, né? O 9, gente. Olha, o que jeito que é o 9. Legal. O 9 é o perfil, vamos dizer, o perfil da paz, né? É o perfil que busca... É um mal. O Mau Será? Mau. Olha, o Mau Mau com certeza ele tem na tríade dele, que é uma das 3 principais emoções, dá pra perceber essa característica nele, porque olha pra você ver, olha o roxinho de transmissão de paz que ele tem. Ao mesmo tempo... de Varginha que ele tem, né? Aí, ó, ao mesmo tempo que ele é altamente sexual, né? Porque tem algumas partes ali que você vê que ele atrai ela, ele é Tarado. Ele é tarado, ele é atraente. Tarado. As partes grandes. Olha o tamanho da mão. Você viu o tamanho da mão? Ele é grande, menino. Ele é de um tamanho, ele é espichado, essa criatura. Agora Quanto ele... você tem de altura, Momô? 1,90. 1,90, tá vendo? Você é de Varginha? Ele veio da nave. Olha, direto da aqui, terra jogaram do ele aqui. ET, parabéns. Mas o 9 é mais da paz. O 9, ele tem um perfil que é o seguinte. Geralmente, o 9 é um perfil que...